Quinta ao Vivo. Voltamos aqui nesse bate-papo, Quinta ao Vivo, segundo bloco. Gente, importante nas relações, né? Eu creio assim, e na nossa relação com Cristo, né? Sabendo que há pecado na carne, e a gente sabe, Paulo disse, na minha carne não habita bem algum, né? Isto é, na minha carne. Investir no reino, né? Investir naquilo que é de Deus, né? E trazendo aqui, a gente estava falando assim em relação ao marido e mulher, né? Aqueles que estão arrefecendo, né? Que tal, porque aí daqui a pouco a esposa tá, parece que o mundo acabou para ela, né? E a fase, a gente sabe que vai passar, mas aquele momento a pessoa talvez está passando agora, está acompanhando o programa, está assistindo, né, e está com dificuldade, e às vezes é o marido, não tem mais jeito e tal. Como é que faz? Tem que investir na esposa, irmão? Como Amém. É que é isso? Amém, tem que investir na esposa, né? Assim, uma coisa que a gente faz, que a gente já leu o livro, né, do Esposa e Modelação. Tá aí, junto, editora né? Vendo Sua, Esposa e Modelação. E então lá mostra o dever do marido e da esposa, né? A relação de cada um no casamento, né? Porque é lógico, igual o irmão falou, às vezes um desanima, mas o outro tá ali para ajudar, né? Às vezes muda, né? Mas e sempre Cristo tá junto para perseverar, né? E a gente tem que olhar Cristo na esposa, né? E também a esposa tem que ver Cristo no marido, né? Porque daí, se a gente for olhar as qualidades, a gente vai para frente. Agora, se a gente for olhar os pontos negativos, aí não tem como a gente ir para frente, né? Porque o ser humano tem pecado, né? Peca todo dia, né? Todo mundo tem falha, né? Então, isso que eu acho que a gente tem que fazer. Tem que batalhar pela fé, né? Batalhar pelo casamento, né? Orar um pelo outro, né? Para que Deus possa sustentar, né? Porque na nossa carne a gente não consegue, na força do braço, não consegue sustentar um casamento, né? É Cristo que sustenta, né? Isso é importante, porque às vezes a gente acha que é a gente, né? Eu sou um bom marido. Não é. A gente sabe que é Cristo, né? Precisa ser Cristo, inclusive, né? Porque, que nem você falou, é importante que a Deise contemple Cristo em você. Porque se ela contemplar Cristo, ela vai ver você espiritual e ela vai ter vontade de estar com você, né? E aí, eu creio que é isso, né, Deise? Investir no marido? Isso, tem que investir no esposo. E eu penso assim que ali no casamento não pode, em tudo, né? Não deve haver casa dividida, né? Os dois têm que estar no mesmo propósito. Amém. Querendo viver em união, né? Porque geralmente um tem um temperamento e o outro tem o outro temperamento, né? É um jeito de ser. Deus une assim, um casal assim, às vezes um colérico com um fleumático, que é o oposto um do outro. E ali Deus vai fazer os ajustes, né? Colérico e melancólico. Já dá Aí Deus permite isso por quê? Porque Ele quer ajustar os 4 temperamentos dentro de cada um de nós, né? Então a gente vai ter que aprender a conviver com o nosso esposo com o temperamento dele e com o nosso também. Então eu preciso olhar para ele como uma autoridade dentro do meu lar e reconhecer os meus erros, né? Reconhecer as qualidades dele e tentar viver em harmonia, né? Eu tenho que olhar para o Senhor, eu não posso olhar para ele. Eu tenho que reconhecer ele, mas primeiro eu tenho que olhar para Deus. E se eu viver a palavra de Deus dentro do meu lar, vai ser bênção o meu casamento. Mas eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso meditar na palavra e aquilo tem que se cumprir na nossa casa. A gente tem que praticar. Se eu buscar na igreja, por exemplo, e não trazer para dentro do meu lar, aquilo não vai funcionar. Tem que ser uma prática diária e não é o acerto todo dia, né? Um dia você acerta, outro dia você erra e assim vai. Mas se a gente tiver o mesmo espírito ali, o mesmo propósito, Deus vai vencer dentro de cada um de nós, né? E o casamento vai dar certo. Então o casamento vai dar certo, depende de nós. Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Agora é conosco. Se eu quero viver a verdade ou não. Se eu quero praticar a verdade ou não. E ali Deus abençoa. Então hoje, quando eu olho para trás assim, eu não vejo assim nenhum momento que a gente teve a intenção de se separar, por exemplo, que a gente teve uma briga. Não. Isso no nosso casamento nunca teve, porque a gente já casou no Senhor, né? Então a gente já casou na igreja do Senhor Jesus Cristo, né? A gente já conhecia a verdade, já conhecia a palavra e a gente só foi ajustando. Né? Então, um casamento que não conhecia o Senhor, agora que conhece, vamos ajustar.
Vamos colocar no caminho e vai fluir. Vai dar certo. Porque é uma instituição divina que foi feita para dar certo. Não foi instituída para dar errado. Não, já deu certo. Já deu certo, né? E eu creio que a fé de cada um é importante, né? Talvez você que está em casa aí precisa refletir isso. Calma. Né? Ah, mas o meu marido... Não, eu entendo, senhora. Entenda, irmão. Entendo. Ah, mas a minha esposa... Entendo. Mas o que Deus quer que a gente olhe para dentro e ajuste aqui, né? Para que a gente ajuste com Cristo e por fé. A gente vai ajustar com Cristo aqui dentro por fé. Não é se merece ou se não merece, porque senão você já tomou a decisão de se separar. E aí é ver onde a gente quer chegar, porque o Luciano usou um termo ir para frente, né? Mas a gente vai para onde para frente? Pode ser pro lado errado, né? Então, assim, para frente no sentido que ele está dizendo é segundo o propósito de Deus. Né? Indo para frente no sentido de que quero fazer a vontade de Deus. Onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar. Então, assim, porque senão daqui a pouco a pessoa está assistindo um material, buscando um material já com a decisão de se separar. Não, mas não tem jeito. Então ela leu o livro e não entrou nada, porque bateu e desceu, bateu e voltou, bateu e voltou. E muitas pessoas fazem isso com os materiais, né? Que a gente tem hoje um acervo fantástico. É fantástico, né? O material da Editora Vento Sul é fantástico. Eu sou testemunha vivo disso, assim como eles aqui, como casal que estão testemunhando para você hoje. E se você olhar para a tua vida, é a mesma palavra, o mesmo material que te levou às águas um dia, talvez. Né? A mesma mensagem que fez você um dia te libertar de alguma coisa, continua sendo o mesmo ministério, que está te proporcionando esse crescimento. Só que chega em pontos, em gavetas que a gente não quer abrir. Então a gente tem que ser firme para tomar essa decisão, para que os casamentos possam prosperar. Então não é um problema individual, é uma questão de fé. E detalhe, no tempo de Deus, calma. A gente quer tudo para ontem. Sabe? Ah, eu estou com um problema com o meu marido. Ajusta, esposa. Ajusta com o Senhor e confia. Confia que Deus vai dar um sonho, Deus vai fazer um arranjo, Deus vai fazer alguma coisa. Mas Deus vai completar, porque você está na posição. E o Senhor diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso também é por casamento. Eu só tenho testemunha disso também. Eu tive 2 anos a minha esposa aqui, eu me converti, eu fui tocado por Cristo, eu gostei daquilo, eu disse, não, isso é meu, do Senhor, isso eu estava pedindo para Deus alguma coisa, Deus tinha um plano perfeito e econômico para a minha vida, eu digo, nossa, é verdade, eu não sabia disso, eu quero para mim então eu vou dar certo, porque eu tinha tentado o mundo, tinha feito um monte de coisa e tinha dado errado. E daí o que aconteceu? Eu tive que me posicionar e fui provado ali, né? 1 ano e 9 meses, assim, foi indo. Né? E depois até que um dia ela começou a se envolver com as coisas do Senhor e está junto comigo na caminhada, né? Desde então, né? Então, são anos com o Senhor, daqui a pouco passa por um período, mas naquele tempo eu fui provado, naquele tempo parecia estar sozinho. Mas não, Deus estava produzindo frutos dentro de mim e consequentemente nela. Então a gente precisa, talvez seja com a esposa a situação, você marido te posiciona, confia, entrega, né? Porque ele vai completar essa obra em nome de Jesus, porque diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tá lá, bota o dedo na palavra, Atos 16, acho que é o 31, coloca o dedo na palavra lá, Atos 16, e lê aquela passagem do Paulo e Silas que apanharam, não fizeram nada de errado, né? Não fizeram nada de errado, estavam andando na rua lá e aí uma vidente lá incomodando e o Paulo orou em nome de Jesus, então ele não fez nada. Paulo não fez em nome de Paulo, ele fez em nome de Jesus e aquele espírito saiu. E ele foi preso, ele apanhou. Mas Deus permitiu naquele turbulência, que talvez seja a nossa vida hoje, né? Eu creio que você está recebendo aí, né? Nós estamos compartilhando para alguém hoje, né? Que as pessoas estão assistindo aí, vai ficar gravado no YouTube isso por anos, né? Em nome de Jesus, né? Para a gente se animar. E aí vem o posicionamento, né? Que é o que vocês falaram. Amém? E eu creio que Deus vai animar muito, né, o povo. Queria trazer para o próximo bloco agora, assim, algo importante, né? Além de tudo que foi trazido hoje aí de fé e família e casamento, esses primeiros 2 blocos, né? Surgiu, né, nessa relação de vocês aí um filhotinho, né? E aí vem a questão da educação, né? E eu queria, assim, que vocês compartilhassem um pouquinho, né, no terceiro bloco, né, sobre homeschooling, né? E falar um pouquinho como é que funciona isso, né? A Deise também, né, presta esse serviço aí, né? Essa assessoria jurídica aí em relação a isso, como advogada, né? Mas não só como advogada na assessoria jurídica, mas também como mãe, né? Compartilhar um pouquinho nesse próximo bloco. Gente, o papo tá muito bom, dá para nós falar mais, o problema é que o tempo tá voando. Já voltamos pro terceiro bloco. Quinta ao Vivo.